Amém. Eu aí estou aqui na misericórdia. Amém. Deixa eu só pegar o Salmo 18 aqui. Salmo 18 tem 50 versículos. Dançamos um pouco ali. Estou aqui com o Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor. O Salmo começa com uma declaração de amor. Eu te amo. Esta semana eu coloquei no meu Face. O Papa visitou Cuba, visitou os Estados Unidos. Fiz uma postagem no meu Face. Gosto muito do Papa. Acho esse Papa um Papa maravilhoso. Ele tem muito de Deus e pouco de religiosidade. Excelente Papa. E a palavra que nós lemos em Marcos agora, Jesus faz exatamente isso. Ele fala muito, Jesus está falando, os discípulos estão criticando porque teve alguém que expulsou um demônio e os discípulos criticaram porque ele não fazia parte dos discípulos de Jesus. E esses discípulos estavam cheios de religiosidade. E eu coloquei na minha postagem que a cristandade precisa se unir, porque a cristandade está discutindo por besteira. As pessoas estão discutindo se nós devemos comungar toda semana ou uma vez por mês. Se tem que ser pão ou se tem que ser hóstia. Se nós temos que batizar por imersão ou por aspersão. Se as crianças podem se batizar ou tem que ser adultos. Minha gente, isso se chama religiosidade. Isso se chama farisaísmo. A gente deve se preocupar em confessar Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador de suas vidas. O resto é legalismo. E quem se preocupava com isso era um povo chamado fariseus. E foram exatamente eles que crucificaram Jesus Cristo de Nazaré. O povo cristão deveria estar muito pouco preocupado com essas divisões, né? E a cristandade vive preocupada com esse tipo de coisa. Vive preocupado se a igreja usa âmbulas. Parece com a igreja católica. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Mas vocês têm velas. E elas são tão bonitas. Qual é o problema das velas? Minha gente, isso é bobagem. Mas a gente vive se preocupando com bobagens. E o Salmo 18, eu preparei a palavra, depois eu disse, não, o Espírito me inquietou, e a palavra não é no Evangelho. A palavra é no Salmo 18. Porque se existe um personagem na Bíblia que eu gosto, é do rei Davi. Porque o rei Davi tinha tudo de Deus e nada de religiosidade. Ele começou comendo os pães da proposição. Mas o que eram os pães da proposição, pastora? Os pães da proposição eram pães que não podiam ser mexidos de jeito nenhum. Porque eram pães separados do sumo sacerdote para o ofício religioso. E o rei Davi, fugindo de Saul, na perseguição, com fome, entrou no templo e pediu, sabe o quê? Os pães da proposição. Era a mesma coisa de comer as ostras com fome. Comeu as ostras porque estava com fome. Sabe por quê? Porque era religiosidade. E o rei Saul, ele tinha uma relação de intimidade com Deus. E esse salmo, que nós vamos começar a falar agora, o Salmo 18, ele começa, o versículo 1, ele começa dizendo exatamente, eu te amo. Eu te amo é uma frase que nós dizemos nas nossas relações de afeto profundamente íntimo, não é? E essa era a relação que o rei Davi tinha. E o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o rei Davi era um homem tão cheio de problemas. O rei Davi foi proibido de construir o templo. Sabe por quê, minha gente? Porque ele matou gente demais. Ele matou gente além do que ele deveria matar. Por quê? Porque o rei Davi foi escolhido rei, o rei Saul ainda estava no poder, e o rei Saul ficou com raiva do rei Davi. E então o rei Davi teve que se exilar. E foi servir a um rei vizinho. E ele foi ser um capitão de guarda. E ele matou muita gente. Matou à vontade. E ele sujou as mãos dele de sangue. O problema do rei Davi não foi só ter morto Urias para ficar com Betseba, não. Ele tinha sangue nas mãos. Tanto é que quando ele quis construir o templo, Deus proibiu ele. Disse, não. Quem vai construir o templo, Davi, é o teu filho, Salomão. Porque tuas mãos estão sujas demais de sangue. Mas mesmo assim, ele era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque o rei Davi não estava preocupado com o pecado das outras pessoas. O rei Davi estava preocupado com o pecado dele.
O rei Davi estava o tempo inteiro dizendo: Senhor, eu sou um pecador. O rei Davi estava o tempo inteiro dizendo: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, porque eu sou cheio de pecado. E isso agrada a Deus. É por isso que o rei Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque o rei Davi, ele não estava dando conta do pecado dos outros. O rei Davi não tinha religiosidade. O rei Davi tinha espiritualidade. É isso que nós precisamos. Esse salmo aqui, o Salmo 18, foi escrito na velhice do rei Davi. No entanto, se nós prestarmos atenção, ele começa dizendo: eu te amo, ó Senhor, minha força. O rei Davi está velho, mas ele não perdeu a força dele, porque ele sabe que a força dele vem do Senhor. A tua força, a minha força, vem do Senhor. Aleluia. Tenha essa relação. Essa é a relação que Deus deseja que eu e você tenhamos com Ele. Uma relação de amor. Uma relação que a gente possa dizer: eu te amo. Será que você pode dizer hoje de noite para Deus: eu te amo? Né? Não é assim: oh Deus eterno e maravilhoso, digno de todo amor. Mas assim: eu te amo. Eu te amo, Deus. É isso que o rei Davi, a relação que o rei Davi tinha com Deus, era uma relação tão íntima que ele diz: eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. Essa é a relação que ele começa aqui no Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor. E aí ele começa falando da tribulação, dos laços de morte. Ele lembra de tudo que ele enfrentou no começo da vida dele. Ele começa fazendo todo esse relato. E ele fala, e ele nos garante que Deus é rochedo, lugar forte, libertador, fortaleza, escudo, força da minha salvação e alto refúgio. Tudo isso é Deus para você. Tudo isso é Deus para você. Eu não sei como está a tua vida. Eu sei como está a minha vida. Vocês devem ter uma ideia de como está a minha vida. Mas deixa eu te dizer. O rochedo é algo muito seguro. É feito de rocha, de granito. Deus é o teu rochedo. Deus era para Davi esse rochedo. Ele se refugiava em Deus. Muitas vezes as pessoas se refugiam no dinheiro. A nossa irmã Rafaela acabou de ler que vã é a esperança das pessoas que se refugiam no dinheiro, no cheque especial, no prestígio, nas amizades importantes. Não se refugie nisso não, tudo isso é vão, tudo isso se acaba. A Bíblia diz: triste é o ser humano que confia em outro ser humano. Não é assim, igreja? Amém? Se refugie em Deus. Deus é o teu rochedo. Deus é o teu libertador. Deus é a tua fortaleza. Deus é quem te sustenta. Você está frágil? Você está se sentindo como hoje de noite? Eu não sei, mas Deus sabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus é o teu rochedo, porque Ele foi o rochedo de Davi. Deus sustentou Davi. Deus segurou Davi. Quando todos os inimigos se levantaram contra Davi, quem sustentou Davi foi Deus. Foi Deus que mostrou a largura da testa de Golias. Todo mundo viu o tamanho de Golias. Não é assim, igreja? Mas o que foi que Davi viu em Golias? O tamanho da testa de Golias. O tamanho da pedra dele. Ele disse: a testa é grande e a pedra é pequena. Vai caber mesmo no meio da testa a minha pedra para derrubar Golias. Quando Golias caiu, Golias não morreu não, gente, com a pedrada. Golias caiu. Ele correu e pegou a espada e decapitou Golias. Isso é segurança, é confiar. E esse salmo, ele diz que Deus é rochedo, Deus é lugar forte, Deus é libertador. Deus liberta. As pessoas vivem aprisionadas na religiosidade. As pessoas vivem aprisionadas em normas. As pessoas vivem aprisionadas em dar conta da vida uma das outras. Não. Nós devemos dar conta da nossa vida. Se vocês lerem o Salmo 51, é o salmo quando já Davi perde o filho dele. Davi deseja Betseba. Ele sobe lá no castelo dele e olha para aquele terraço do lado, tá a mulher lá tomando banho. E ele deseja e tem uma noite com ela. O marido dela era capitão da guarda dele. Vocês conhecem a história. E ela engravida. E ele traz o Urias para ele ter uma noite com Betseba, para ele poder engravidar. E Urias não quer ter a noite. E aí a única forma que ele encontra é botar Urias na frente de batalha para ele ser morto e ela casar. E aquele filho não é abençoado. Ele morre. E ele faz tudo
E ele escreve o Salmo 51, que é um salmo onde ele diz: Senhor, eu não sou nada, eu sou um miserável, não valho nada. O Salmo 51 é um salmo de declaração de um pecador. E aí, naquele Salmo 51, onde o rei Davi se declara totalmente pecador, ele se prostra diante do Senhor. O Salmo 51, ele está ali totalmente prostrado diante de Deus. Ele perdeu o filho dele, o primeiro filho, que não foi Salomão. Salomão, o segundo filho dele, como Betseba. Mas o rei Davi, ele prostrado diante do Senhor, ele sabe que Deus está libertando ele daquele pecado a partir do momento que ele se prostra diante de Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que liberta a gente. É um Deus que ouve o nosso lamento. É um Deus que vem ao nosso encontro. É um Deus que não está distante. É um Deus Emanuel, um Deus que caminha conosco. É um Deus que não rejeita o coração quebrantado. Por isso que o rei Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, ele era um pai totalmente disfuncional. Um pai de família que não conseguia organizar a família dele. Totalmente desorganizado. Mas continuava sendo o homem segundo o coração de Deus. E ele continua aqui no Salmo dizendo que Deus é o escudo dele. O escudo é a nossa proteção. Quantas e quantas nas nossas vidas nós precisamos de um escudo, não é assim, igreja? Quantas vezes nós nos sentimos totalmente desfalecidos pelas forças de fora, pelas palavras duras. A palavra, Caetano Veloso diz, a força que a palavra tem. As pessoas desconstroem a gente com a força da palavra. Elas dizem uma palavra, e com aquela palavra elas desmontam a gente. E o rei Davi diz que Deus é o nosso escudo. Deus é o escudo que nos protege. Ele é o escudo que nos cobre, que nos envolve. Ele é a nossa proteção. Tudo isso, Ele é quando você tem uma relação de intimidade com Deus. Mas Deus só vai ter essa relação de intimidade comigo e com você quando nós tiramos as nossas máscaras. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, como o rei Davi fazia. Senhor, eu não presto não. Senhor, eu sou pecador mesmo. Senhor, eu pequei com Betseba. Senhor, eu matei gente. Senhor, eu mandei Urias para a morte. Senhor, eu não fui bom pai. Quando ele tirava a máscara. Essa é a verdade. Essa é a verdade que Deus quer de mim e de você como igreja. É um quebrantamento de coração. Por isso que o rei Davi é o homem segundo o coração de Deus. Esse é o coração que Deus quer de mim e de vocês aqui. Em seguida, o Salmo nos fala de 6 tipos de pessoa. E a primeira pessoa é a pessoa benigna. O que é uma pessoa benigna? É a pessoa que faz o bem. Está no verso 25. Verso 25. Só um minuto. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Uma pessoa benigna é uma pessoa que faz o bem. Fazer o bem não é fácil, pastora. É fácil fazer o bem para quem faz o bem a gente. Não é assim, igreja? Amém? Vamos ser sinceros. Fazer o bem para quem faz o bem a gente é fácil. Fazer o bem para quem faz o mal é complicado. Quer que eu lhe diga como é que a gente pode fazer o bem para quem faz o mal a gente? Ore por essa vida. É a única forma que você pode fazer o bem. Orar por essa vida. Mas não dá para orar, pastor. Eu vou orar de coração preto. Eu vou orar de coração ruim. Então diga a verdade a Deus. Eu estou orando de má vontade. Não minta. Eu estou orando de má vontade. Você vai orar de má vontade no primeiro dia. Você vai orar de má vontade no segundo dia. No quinto, no sexto. No 10º você vai orar de boa vontade. Você vai orar com benignidade. A segunda pessoa que o Salmo fala é a pessoa sincera. Aí a pessoa acha que ser sincero é ser grosseiro. É ser mal educado. Não, minha gente, não é o super sincero. Aquele que diz as coisas assim, desagradavelmente. Ser sincero é ser honesto. É ser digno. Ser sincero é falar a verdade. Ser sincero é usar de honestidade. Ser sincero não é a pessoa vir mal vestida e dizer, olha, eu estou bem vestida, e você dizer, não, você está tão brega. Isso não é ser sincero. Isso é ser deselegante. Ser sincero é usar de honestidade. É usar de franqueza.
é jogar limpo, falar sério, falar sincero. O rei Davi era uma pessoa sincera. Ele falava com sinceridade. Ele ia com sinceridade, principalmente diante de Deus. Principalmente diante de Deus. Deus não suporta hipocrisia. Deus não suporta pessoas que mentem para Ele. Deus detesta a mentira. A terceiro tipo de pessoa que o Salmo fala é a pessoa pura. O que é um coração puro? Um coração puro é uma pessoa que não erra? Um coração puro é uma pessoa que nunca faz nada errado? Não. Um coração puro é uma pessoa que se apresenta diante de Deus como é. Um coração puro é uma pessoa que se apresenta de Deus exatamente como Ele é. E é isso que o rei Davi apresenta aqui no Salmo 18. Ele apresenta um coração puro. O rei Davi, no final da vida dele, ele fez uma grande besteira. E Deus, o profeta aparece a ele e diz qual é o castigo que ele quer. Se ele quer ser perseguido pelos inimigos, se ele quer que venha uma peste para a cidade, ou se ele quer que o reino julgue ele. E ele diz que prefere que a peste venha porque pode atingir a ele também. Isso é ser puro. Ou seja, ele também se coloca no lugar. Vocês podem encontrar isso no finalzinho do livro de Reis e no finalzinho do livro de Crônicas. A quinta tipo de pessoa é a pessoa aflita. Nós vivemos hoje num mundo de aflição, de ansiedade. As pessoas vivem ansiosas. As pessoas vivem aflitas. Se você entra numa página na internet, você dá enter. Aí você não entrou, você já começa a fazer isso. Porque você está ansioso o tempo inteiro. Você está no sinal de trânsito e o sinal você já está. Se a pessoa não saiu, está na sua frente, você já buzina. Sim ou não, igreja? Amém? É desse jeito. Vivemos numa sociedade acelerada. Vivemos numa sociedade da aflição, da angústia, da ansiedade. E Deus quer tempo. E eu pergunto agora para mim e para você, qual é o tempo que você tem dado para Deus? Às vezes eu pergunto para as pessoas, você tem perguntado a Deus as suas decisões? Você tem perguntado para Deus o que Deus quer para a sua vida? Ah, pastora, eu perguntei, mas Deus não me respondeu, não. Minha gente, Deus não vai responder nem de um segundo, não. Eu perguntei, mas Deus não respondeu, eu já tomei a decisão. Calma, Deus vai responder no tempo dele. A nossa irmã Nininha, quando estava ministrando tão bem, ela disse, Deus tem sim, tem não e ainda não. Quando é o ainda não, o povo enlouquece. Tem que tomar Rivotril. Porque o ainda não dá para esperar o ainda não de Deus, que o ainda não é 6 meses, não quer ainda não. Ainda não dá. Eu quero sim, eu quero não, porque ainda não tem tempo. E nós vivemos na sociedade da pressa. Nós vivemos na sociedade da ansiedade, do roer unha, da agonia. E Deus quer tempo. E a gente não quer dar tempo para Deus. Domingo passado eu estava dizendo que o culto do domingo não tem AP, ação prolongada. Não vale para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta e para sábado. Não foi assim, igreja? Amém? Não foi isso? Mas a gente tem que ter tempo para Deus. A gente quer saber uma resposta de Deus. Aí a gente apresenta ao Senhor. Aí a gente ora e a gente já fica sentado, esperando. E aí, vai falar? Sim ou não? Diga logo, né? Deus vai usar alguém. Às vezes Ele usa. Aconteceu comigo há cerca de uns 4 meses atrás, 3 meses. Eu fiz uma oração e eu, Senhor, eu queria ouvir essa resposta. E aconteceu, realmente, eu telefonei, meia hora depois, liguei para uma pessoa e recebi a resposta. Foi uma coisa muito interessante. Mas não é assim que acontece com Deus. Deus é Deus. Nós somos servos, amém? Amém. A gente tem que entender essa relação com Deus, como o rei Davi tinha. Deus, nós temos uma igreja hoje no mundo, onde Deus é servo da igreja. E não a igreja é serva de Deus. A gente tem que mudar essa relação. A gente tem que entender que a gente é que é servo. A gente é que é serva. A igreja é quem tem que ser serva. Não é assim, igreja? Nós temos que esperar o tempo de Deus.
Não é Deus que tem que servir a gente. E essa pessoa aflita, que o verso 27 diz, é terrível. Porque ela quer que Deus dê a resposta dela na hora dela. E aí ela vai procurar o quê? Uma profetisa, que se transformaram em verdadeiras cartomantes. A igreja evangélica transformou-se em cartomantes. É um monte de profetisa. Não. Os profetas que eu conheço da Bíblia, eles iam falar com os reis, para advertir os reis, exortar os reis. Os profetas e as profetisas de hoje deviam ir a Ricardo Coutinho, a Dilma Rousseff, a Luciane Cartacho, dizer, olha, Luciane, não é para fazer isso, porque era o que eles faziam. Está na Bíblia. O profeta Natan ia lá, o rei Davi. Olha, rei Davi, você fez isso errado. Não faça, não. Mas o povo vai para os profetas hoje saber do futuro. Isso é adivinhação, é pecado e está na Bíblia. Não deve ser feito. Está errado. Necromancia está errado, é pecado, está na Bíblia. E o sexto tipo de pessoa é a pessoa altiva. O que é a pessoa altiva? É a pessoa que acha que é muito importante pelos seus haveres. Exatamente aquela pessoa que a irmã Rafaela leu lá no Tiago, no apóstolo Tiago. A epístola de Tiago, ele escreveu para uma comunidade muito pobre, que vivia oprimida. Se vocês lerem Tiago, vocês vão ver que Tiago estava o tempo inteiro criticando o mau uso da riqueza. Jesus não condenou o dinheiro. Jesus não condenou para as pessoas tivessem dinheiro. Jesus condenou o mau uso do dinheiro. É diferente. As pessoas podem ter dinheiro, não tem problema nenhum de vocês serem ricos, milionários, viu? Deus abençoe tudinho. Amém. Glória a Deus. Agora, não sejam altivos com o dinheiro. Não sejam altivos e queiram ser tratados diferentemente porque tem dinheiro. Ninguém tem que ser tratado diferente porque tem dinheiro. Todo mundo tem que ser tratado por igual. Mas o Salmo 18, ele nos dá 30 exemplos de perfeição absoluta. No entanto, eu só trouxe 7 de Deus. Por quê? Esse salmo é lindo, ele é perfeito, ele é dever de casa para vocês lerem e se deleitarem nele. Ele diz que Deus é Pai, que o caminho de Deus é perfeito. O teu caminho, amei a ministração da nossa irmã Neninha, quando ela disse que o caminho que Deus te leva é perfeito. Muitas vezes nós vamos por um caminho, e a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? O que aparentemente na tua vida é algo ruim, deixa eu te dizer uma coisa, não é. Não é. O que aparentemente na tua vida é algo muito triste, não é. O que aparentemente na tua vida é uma desgraça, não é. Porque a promessa de Deus para a tua vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Então aquilo que na tua vida, nesse momento, está parecendo ser tão triste e tão ruim, dê graças. Pastora, isso não é fácil. Não, eu não estou lhe dizendo que é fácil. Eu estou lhe dizendo que é promessa de Deus, que isso é graça para a sua vida. Embora você não compreenda agora, embora você não entenda agora, mas é graça. Mas pastora, é difícil de entender. Eu concordo. É muito difícil. É muito difícil a gente entender um diagnóstico como eu recebi. É difícil. É difícil você perder um ente querido. É difícil. É difícil você perder um emprego que você tinha como certo. É difícil você viver um conflito conjugal. Tudo isso é muito difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é para o teu bem. Vai resultar em bênção para a tua vida. Creia no que eu estou lhe dizendo. Anote o dia de hoje, 27 de setembro. Anote, pode anotar na sua Bíblia. Vai ser bênção para a tua vida. Vai ser bênção para a tua vida. Agora, não vai ser bênção hoje. Não vai ser bênção daqui a um ano. Não vai ser bênção daqui a 2 anos. Mas vai ser bênção. Vai ser bênção, eu lhe garanto. Eu garanto a você. Por isso que a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. Essa Bíblia, igreja, tem 8.000 promessas. Essas 8.000 promessas é para mim e para você. Tome posse delas. Essas 8.000 promessas são para mim e para você. Por isso que o rei Davi diz:
Eu te amo, ó Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que esse Deus é um Deus de amor. Ele sabe que esse Deus é um Deus de relação. Ele sabe que esse Deus não é um Deus distante. Ele sabe que esse Deus não é um Deus que está lá no céu, distante de você. Mas esse Deus é um Deus relacional. Esse Deus é um Deus que quer se relacionar com você como o amor da tua vida. Por isso que ele diz, eu te amo. E exatamente ele diz que Deus, a vontade de Deus é perfeita, que os dons de Deus são para nós, que a palavra de Deus é justa, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E finalmente, o Salmo 18, ele tem 30 bênçãos. Mas vai dizer as 30, pastora? Não, eu escolhi 9, porque eu não vou dizer as 30. Primeiro, Deus nos fortalece. Você está fraco? Você está fraca? Foi fraca aqui? Pois deixa eu te dizer, o Salmo 18 garante que Deus nos fortalece. Saia daqui fortalecida, fortalecido na força desse Deus que te ama. Depois, o Salmo 18 garante que Deus aperfeiçoa o nosso caminho. O teu caminho está desvirtuado, o teu caminho está meio torto, Deus vai aperfeiçoar o teu caminho. Deus vai botar o teu caminho no cantinho bem certinho, porque o Salmo 18 garante isso. Depois, o Salmo 18 garante que Deus nos concede a coisa mais maravilhosa do mundo: salvação. Aleluia! Deus nos concede salvação. Depois, quarta, Deus nos sustém. O que é nos suster? É nos segurar, não é? É quando a gente está fraco. Hoje eu cheguei fraca aqui na igreja. Fraca mesmo. E Deus nos sustém. Ele nos sustém de todas as formas. Ele nos sustém de todas as maneiras. Você está fraca? Você está fraca? Deus te sustém ou não? Deus te põe em pé. Não fica fraco, não. Porque Deus te sustém. O Salmo 18 garante isso para você. Quinto, Deus alarga os nossos passos. Está com os passos estreitos, Tiago? Deus alarga os teus passos. Deus vai alargar teus passos de uma maneira tremenda. Em nome de Jesus. Sexto, Deus nos fortalece para a batalha. Deus não vai tirar a batalha da tua vida, mas Deus vai te fortalecer para a batalha e vai te dar vitória em nome de Jesus. Agora Ele vai dar do jeito dele. A vitória vai ser do jeito dele. Não é do jeito que você quer. Entenda, não é teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo aqui que Ele vai te dar a vitória do jeito que você quer. Eu determinei a minha vitória. Eu quero a vitória assim. Senhor, olha, faça desse jeito. Não, você não manda em Deus. Mas Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a tua vitória. Você está numa batalha, Deus vai te dar a tua vitória. Em nome de Jesus. Do jeito dele. E você vai cantar o hino da vitória. Do jeito dele. Da vitória dele. Porque quem é Senhor da tua vida é Ele. Você é servo. Eu sou serva. A vitória é dele. Entenderam? Amém? Amém. Depois, o Senhor nos vinga. Pastora, que palavra forte. Mas é a vingança do Senhor. Mas não é essa vingança com sabor de mel, não. É diferente. A vingança do Senhor é do jeito dele. É com amor. O Senhor nos vinga do jeito dele. Nessa vingança mesquinha que a gente quer, não. Porque a gente é pequeno. A gente tem coração pequeno. A gente precisa aprender a amar. Não é assim, igreja? A gente precisa aprender a amar com Deus. Deus nos vinga. Por isso que ele diz, não vingue. A vingança é minha, diz o Senhor. Porque Deus nos vinga do jeito dele. E Ele nos vinga com amor. Ele nos vinga fazendo a gente ficar bem com quem a gente está mal. Está mal com alguém? Deixa Deus resolver. Ora por essa vida. Lembra que eu comecei dizendo isso? Vamos orar pela vida dessa pessoa? Vamos começar a orar. 8. Deus nos dá grandes livramentos. E 9. Ele nos mostra a sua misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O nosso Deus é misericordioso. O Salmo 18 nos garante isso. O rei Davi descobriu isso no Salmo 18, que Deus é misericordioso. Deus foi misericordioso com o rei Davi, e ele garante misericórdia. O convite final fica nos versos 30 e 31, onde há uma afirmação que o caminho de Deus é perfeito e que nós não devemos sair dele. Não sai do caminho do Senhor. Não se desvie do caminho do Senhor. Vão aparecer 1000 caminhos altamente interessantes,
não saia dele. Fique no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é perfeito. Que a palavra de Deus é santa. E que só Deus é o rochedo em que devemos apoiar a nossa vida, a nossa fé e a nossa obra. E que nunca esqueçamos de começar as nossas orações dizendo: Senhor, eu te amo. Porque essa é a melhor relação que nós podemos ter com o nosso Deus. Amém? O Senhor, meu Salvador, anelo teu, junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo junto a mim, minha esperança